O erro na construção da massa, do ego e a necessidade emergencial de intervenção espiritual na criação. Qual é o erro de haver massa? Qual é o erro de ter que haver ego? E por que alguém deveria intervir algo acima de tudo criado? Primeiro vamos pegar uns exemplos. Se você perceber, o próprio planeta Terra, ele é uma massa física, regida, segundo consta, e organizada por 4 elementos. Assim como o nosso corpo, como dizia um autor, é apenas podridão organizada. Ponto. Por quê? Estamos sendo tão radicais assim. Se você pegar tanto o planeta como os corpos, eles são incapazes de se reconstituir por si próprios. Perceba, por que tanta aclamação para que protegemos os recursos naturais do planeta? Porque ele é incapaz de se reconstruir. Ele só pode se desobstruir, ou seja, ele só pode desorganizar mais. Por quê? Porque apesar das partículas estarem aparentemente vivas, como a gente vê o elétron, ele se move, afinal de contas, ele reage. Mas é tudo inconsciente. Literalmente, não há uma alma na matéria. E para alguma coisa se mover, é preciso uma alma consciente. Mas um fantasma também daria cabo disso. Uma fração muito ínfima de consciência que a gente vai chamar de instinto. Apenas para se mover. E como estamos vivendo aqui? Estamos vivendo ou estamos reagindo? Em laboratório mesmo, há experiências que comprovam que um tecido morto, segundo um estímulo elétrico, ele se move, mas ele sabe que está se movendo? Ele tem consciência de si próprio? Claro que não. Então qual é o erro da criação material? Percebe dentro da sua casa. Você consegue conversar com uma cadeira e dizer para ela, dar um comando, fique mais confortável? Ao seu travesseiro, a sua cama. Fica cada vez mais indesejável as coisas conforme o uso. Isso parece pueril, parece loucura, a gente cogitar isso. Mas é. Temos termos como, por exemplo, os ouvidos das paredes, que as paredes nos ouvem. As paredes não nos ouvem, a não ser que tenha ali uma entidade consciente, que atravessa essas paredes. Ela nem permanece agregada a essa estrutura, aparentemente viva, mas na verdade está morta de consciência. A parede, sim, vai sofrer a sua influência se você não pintá-la, se você jogar, desferir algum objeto contra ela, que pode deixá-la com uma ruptura, com uma marca, uma cicatriz, como o corpo. O corpo é incapaz de se curar integralmente a si mesmo. Por quê? Porque não há alma em cada partezinha, em cada fração. Como muitos de nós, organismos complexos, podemos estar loucos por dentro. Simplesmente o cérebro não pode fazer muita coisa. Apesar de ser um receptor aberto, nada impede, a não ser os próprios pensamentos, que são também outras coisas ou aspectos inconscientes de nós. Muitas vezes a gente está pensando, sentindo, não sabe de onde é que veio aquilo e por que está pensando, sentindo e ainda agindo em prol, segundo o comando de algo que você não deu um start. Então o problema da criação material, que ficou
né, sob tutela de certa divindade, não deidade, devemos dividir isso. A deidade criou a própria divindade, né, contratou, em termos grosseiros, alguém para arquitetar, mas não deu certo, porque as coisas dessa divindade secundária, que não é deidade, não conseguem ter alma própria, consciência própria. Sabe, de você saber onde você está. Nem isso. Um micro-organismo não sabe por que está dentro de um organismo, ou por que está por aí. Como uma larva, você não tem como dizer para uma larva: não entre aí, não biche as frutas. Dizer para o mosquito: não pique um ser humano, você pode adoecê-lo, ele está acima de você. Sabe, parece ridículo o que eu estou falando, mas é a verdade. E o que é o ego? O ego, para você entender em termos bem grosseiros, e práticos, você imagina você está dentro da sua casa, ok? E tem coisas importantes suas que, digamos, enquanto você é um indivíduo, tem um RG, tem um registro, um nome civil, são importantes para te identificar. Aí você tem carteira, né, de habilitação, você tem a carteira de identidade, você tem todas as suas identificações, seus exames médicos que caracterizam, né, o que você precisa. Você tem a receita dos seus medicamentos, você tem o mapa da sua cidade, seu GPS, tem o celular, e você imagina você distribuir isso e começar a separar de você coisas que deveriam estar com você em cantos, em arquivos, em gavetas sujas, que você nem lembra mais qual é a gaveta, qual é o roupeiro que está aquela roupa. Como você se acharia dentro disso? São identificações de você, que lhe caracteriza, gaguejar, para que você se identifique no caso de necessidade. Chega um ponto que você não sabe onde está as suas próprias informações. Isso é o ego. Ficou a constatação da sua doença lá naquele documento. Ficou os contatos para que você entre em contato com coisas importantes, com as suas atividades, no celular que você esqueceu. Ou talvez ele está, né, detonado, estragou a bateria, você perdeu o contato, você não pagou a conta, ficou sem crédito. Então essas coisas começam a ficar em cantos separados de você, sem utilidade. Só que o problema, essas coisas não têm consciência própria para voltar para você, porque são inanimados. Esse é o problema da criação da matéria. Como resolver isso? Não há como resolver, porque aquele que não tem alma e cria coisas é infame. É tão absurdo, né? Dentro desse, né, vamos fazer um disclaimer aqui, um termo de responsabilidade. Por que a gente diz que a matéria é um erro? Não é porque não devemos vivê-la, porque se nós não vivê-la, e só nós podemos fazer isso, porque a única coisa que pode se manifestar é a parte biológica de cada essência, que a essência em si, ela não pode, nem mesmo ela deixaria de ser essência caso se manifestasse, porque se corromperia na própria criação. É a única forma de nós curar a loucura da própria criação. Né, nessa sacanagem, parece, de sofrer, aguentar, ver a experiência e jogar a informação de novo para a essência que a essência permaneça sendo essência.
porque senão a essência pode se perder querendo se manifestar. Só que ela não pode. Seria um absurdo. E isso continua e não chega em lugar nenhum. Por isso que o universo não para de se expandir, né? Como um balão que, fora de controle, sem ninguém, né, controlando sua expansão, uma hora ele vai romper. Mas algumas pessoas dizem, não, mas eu vou para os sonhos, até para minhas projeções astrais, eu vejo objetos inanimados, uma coisa, né, bizarra, se movendo, pedras que falam, plantas que andam. Por quê? Porque ali, sendo o mundo da alma, as almas surrupiam o espaço. Elas entram, e aí você pensa que é o objeto que está se movendo. Está se movendo porque tem uma mente movendo uma estrutura inanimada, que não tem alma própria. Quem está se movendo é a alma que está ocupando, está como um obsessor, tomando conta daquela imagem que não é ela. E aqui vivemos, né, como abelhas, como formigas. Formigas carregam 10 vezes o seu peso e não se queixam. Será que isso é sinônimo de força? Por um lado, sim, e vejam, não tem músculos nem ossos. E muitas vezes essas criaturas são acerebradas, ou se tem cérebro, não tem sinapses que possa lhe dar a própria percepção. Propriocepção é você saber pelo menos aonde você está. Você sabe que você é um indivíduo, é alguma coisa. E o que é as abelhas? Você pode comparar o favo das abelhas, né, cada canal, com uma loca. Uma parte onde as mesmas abelhas ocupando e não consegue ver a diferença de uma coisa e outra. Mas nesse universo, né, vamos dizer, departado desse universo físico, que vitaliza ele, as coisas parecem todas ter consciência de si e não tem ainda. Ainda é um fantasma da verdade. Onde as coisas são movidas por intenções ainda inconscientes, por fantasmas. E a gente crê que isso é a única realidade. Então o plano físico não é realidade para mim, conforme, né, os loucos aí dizem, então agora eu vou me apegar no mundo da alma. Ainda não tem nada lá. Porque mesmo se alguma coisa seja fantástica, né, a gente vive de fenômenos, a coisa ainda é feita por um fantasma e não por uma alma. A alma, ela sabe de si. E o problema maior aqui, que a gente se desterra, vocês já perceberam que um problema, né, perdeu o emprego, rompeu um relacionamento, descobriu uma doença, né, talvez bem séria, você reage exatamente como na hora da morte, na morte alheia, por exemplo. Você faz uma cerimônia, você se desterra, se atira ao chão. São lágrimas infindáveis, em um estado que parece nunca se reverter. Você faz a mesma coisa com problemas. Só que problemas não é morte, problemas é mudança. É o MM, ou é um ou é outro. É a questão M da coisa. Ou é morte, daí acabou o problema, ou é mudança. Só que você age, todos nós somos assim, já programados assim, comparando mudança, relacionando e reagindo igual à morte. Isso é um absurdo para seres cientes, seres que têm essência. E nós somos a única chance aqui desse universo ter consciência. Como? Entendendo o processo. Porque esse universo ele não consegue, junto com o seu Criador, separar ele mesmo do que se pensa e do que o outro pensa. Você já percebeu que quando você pensa, você tem um problema.
E você pensa que o seu pensamento é você. Você nunca está separado. Você nunca, jamais se detém a observar, a ver você separado do que está se pensando. E ainda seu pensamento se entrelaça com pensamentos alheios. É quase isso, em termos práticos, que acontece com o nosso universo. Você já percebeu que aqui nós temos problemas físicos e a gente envolve problemas emocionais, psíquicos, que não são desse plano. Aí fica um duelo entre os problemas físicos, se tornam impressões, figurinhas para um mundo psicológico que não é esse aqui. E os mundos psicológicos se imprimem aqui como se isso aqui fosse aquilo lá. Você já viu que sacanagem é essa? É quase uma suruba cósmica, em que ninguém é de ninguém e todo mundo explora todos. O plano de lá influencia esse aqui e o daqui para lá. Aí por que de vez em quando acontece intervenção? Já me aconteceu, por exemplo, de mentores que eu não convidei, né? Eu até não busco mentores. Para mim, mentor é a minha própria essência no meu coração, e eles terem que vir intervir, porque é demais. A própria alma não tem consciência própria. Ela é como falar com uma cadeira, é como falar com a parede. Só que há ouvidos, mas não escutam. Há olhos, mas não veem. Aí tem que vir um camarada que entendeu todo o processo, separou-se de todo esse caos, se individualizou e tem que vir tocar na sua cabeça, né? Como acontece nas sessões espíritas. Já me aconteceu, por exemplo, em projeções astrais. Quando vê tem um camarada anônimo que eu não conheço, ou pelo menos não lembro que, né, que tenho algum vínculo com ele, e ele ter que tocar nos meus chakras para, poxa, né, para ver se alguma coisa funciona e que chegue a algum lugar. Por isso muitos, né, se humilham, vou chamar bem assim, em se inclinarem e juntar as mãos. Que pelo menos então faça isso, esse ato inconsciente, da forma mais honesta possível. Então seja um real religioso, até você se religar a si mesmo, porque não há outro jeito. Siga a reta das receitas médicas. Quando você já detonou o corpo, tome medicamento, cumpra aquela dieta, cumpra o exercício. Mas eu vou dizer, força é algo muito relativo, porque um micro-organismo inconsciente pode, né, detonar um super-homem. E o problema, né, está aqui o tempo todo num fator chamado inconsciência. Quem criou isso aqui, 99,9% do que está criado fisicamente não tem consciência. Você imagina você entrar no seu carro, você é uma pessoa muito positiva, né, espiritualista ou religiosa, né, sempre de bem com a vida, sempre muito otimista. Pegar e dizer para o seu carro, carro, fuja dos acidentes. Não bata, não falhe. Quem em sã consciência tentaria fazer isso? Não tem como. Porque até mesmo nós, né, com essa inconsciência, né, condicionada, imposta, bem, vamos dizer, oportunista, não conseguimos fazer isso com o nosso corpo. O corpo se sinta bem. E quando a gente ainda vai fazer coisas que aparentemente nos dá prazer, como por exemplo, se alimentar, somos tão inconscientes que não percebemos que quando você corta um pé de alface sem licença, você está colocando veneno dentro de si. Você está colocando a tristeza daquele pé de alface que gostaria de continuar sendo pé de alface. Você imagina, ele não respira mais. Ninguém pensa nisso. Você se acha super consciente,
Ah, eu vou consumir alface, eu não vou mais ingerir proteína animal. Mas proteína animal é pior ainda. Você é como um predador primitivo. Daí se reclama, cadê, né, a carne que o governo, né, prometeu, a picanha. Você sabia que um pedacinho de picanha, aquela parte que você está ingerindo, você está trazendo a dor e a tristeza do animal para dentro do seu corpo vital, que se acostuma, agora ele vicia como se fosse uma droga, em sempre ter que voltar a consumir aquele animal. Você acha que isso é vida? Ou é apenas uma reação imposta? Uma reação laboratorial onde você só está se mexendo porque a vida está lhe dando choques? Isso aí é uma dessecação de um anfíbio num laboratório. É muito mais útil em termos de estudo do que você, que já deveria ter superado isso e deixado de ser uma matéria morta, com um cérebro que não pensa por si próprio e que anda por aí empurrando a vida com a barriga, achando que isso é vida. Enquanto isso, o nome disso é apenas reação. Paz vivencial.